Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 11 ao dia 17 de maio. E nessa semana a gente vai ter energia de uma lua minguante em Aquário. Então, depois do ápice da semana passada, né, de toda a culminação da energia ali no signo de Escorpião, que pode ter sido bastante intenso, trazido muitas questões para a gente. Essa semana, né, até pela carta da semana passada, que foi a desaceleração, a gente já vinha nesse processo, mas essa semana essa energia pode ficar mais forte. Então não é uma semana da gente querer forçar muitas coisas, da gente querer fazer muita coisa, da gente querer começar muita coisa. É mais um processo de finalização, de recolhimento, de aceitar certas coisas que aconteceram, que talvez se acabaram, né, se findaram na nossa vida. Fazer esse processo mesmo de luto, né, de recolher tudo aquilo que a gente percebeu a respeito das coisas e começar a se abrir para as novas ideias que vão chegar na lua nova em Gêmeos na semana que vem. Então assim, Aquário é um signo de ar, então essa questão mental de velhas ideias, de se desapegar mesmo disso, se libertar de tudo que vem bloqueando a sua vida, vai estar muito forte essa semana. Então se você puder conscientemente fazer essa reflexão, se você puder fazer um exercício de escrever mesmo numa folha de papel tudo que você pensa a respeito de algo. Então pensa uma área na sua vida que está meio emperrada, que está cheia de questões e coloca no papel tudo o que você acredita a respeito dela. Então, se é a área financeira, o que você acha do dinheiro? Você acha que o dinheiro é a raiz de todo mal? Você acha que o dinheiro separa as pessoas? Você acha que pessoas ricas são gananciosas, por exemplo? Tudo isso está influenciando a sua visão do dinheiro e tudo isso está trazendo para você questões relacionadas a isso. Então está te afastando do dinheiro porque você acha no fundo que ele é uma coisa ruim. Então como que você vai ter alguma coisa ruim? O seu inconsciente está te protegendo, porque existem crenças ali. Então é uma semana da gente rever essas crenças, da gente rever os nossos bloqueios, porque isso vai ajudar a gente a se impulsionar cada vez mais em direção ao nosso futuro, tá? Aquário é um signo que fala do futuro, mas para isso a gente precisa primeiro resolver as nossas bases e o nosso passado, tá? Então assim, a gente começa a semana com uma lua em Capricórnio, então essa questão do passado e do futuro realmente, tá? Capricórnio é um signo um pouco mais negativo, um pouco mais pessimista, digamos assim, na sua energia mais baixa, tá? Ele tem o lado luz também, mas aqui a gente precisa perceber, a gente precisa revisar, na verdade, se a gente não está olhando muito para as questões de uma maneira negativa, de uma maneira pessimista, achando que tudo vai dar errado, achando que não tem solução. Então, enquanto a gente estiver vibrando nessa frequência, as soluções elas vão ficar longe da nossa faixa de alcance, né? A gente não consegue ver nem perceber, ela não consegue chegar até nós, tá? Então, a gente precisa sim ser realista. Coisas estão acontecendo no mundo, a gente não está negando aqui, tá? A gente não está realmente aquela visão de poliana, né? Tipo, ai, tudo vai ficar bem e tudo vai dar certo. Não, existe sim uma situação bem complicada no mundo e algumas questões também na nossa vida que a gente tem que resolver. Então não é negar, é olhar com um olhar realista, mas dentro da minha realidade, o que eu posso fazer, o que depende de mim, agir, tomar ação, né? Então planejar, né? Essa questão bem capricorniana mesmo. E a partir disso, confiar que o melhor vai vir, confiar que o melhor pode chegar. Então trabalhar essa questão do positivismo também. Então é diante da realidade, eu aceito a realidade, eu não acho que magicamente ela vai se resolver, mas eu confio que se eu elevar minha frequência, as ferramentas certas vão aparecer. Então é o momento da gente vibrar nessa energia. Isso está muito forte e de certa forma é o que vai fazer a gente mudar a nossa realidade. A gente precisa sim aceitar a realidade, mas também confiar que é possível buscar o melhor, que é possível que coisas melhores aconteçam, tá? Saturno, que é o regente de Capricórnio, vai ficar retrógrado na segunda-feira por alguns meses, então essa energia de rever mesmo as nossas bases, rever o nosso passado, rever velhas ideias, velhos paradigmas, tudo isso vai estar muito forte. Então ele está trazendo essa visão de olha para trás, rever tudo isso para que você possa olhar para o futuro de uma maneira mais alinhada com o que ele realmente pode trazer para você. Então pensa no potencial de uma pessoa ou de uma situação. Se você acredita que o potencial dela é mínimo, ela vai te dar aquilo que você acredita. A mesma coisa em relação ao futuro. Se você acredita que o potencial
potencial dele é muito pouco, muito baixo, é isso que ele vai te entregar. Ele só vai entregar aquilo que você projetar nele. Então, se você colocar pouca luz, pensa numa luz bem fraquinha. Se você projeta uma luz fraquinha, ele vai mostrar pouca coisa, você não vai ter muita visibilidade ali. Mas se você projetar um holofote mesmo, uma luz bem forte, com certeza você vai enxergar muito mais e aquilo vai te trazer muito mais coisas, muito mais visão das coisas, tá? Então, é mais ou menos essa analogia que a gente tem que fazer em relação a acreditar nas coisas, a realmente ter uma visão mais ampla do potencial que o futuro tem para nos entregar. E aí na terça-feira, a partir do 12h30, a Lua vai entrar em Aquário e essa questão aí do futuro, tudo isso pode se intensificar. A gente tem duas energias também mudando nesse dia, na terça-feira, que é a entrada de Marte em Peixes e Vênus, que está lá em Gêmeos, ficando retrógrada também. Então olha quanta energia de retrogradação, de repensar, de revisar, de olhar para trás, tá? Perceber o que a gente vinha sendo, vivendo, pensando, para se alinhar melhor com o que vai ser daqui para frente, quando ele volta ao movimento direto, tá? Vênus e Marte representam um relacionamento, então os nossos relacionamentos podem estar mais em pauta aí, podem estar pedindo para a gente rever muita coisa, perceber muita coisa que não está mais fazendo sentido na nossa vida, tá? E os processos se intensificam nesse sentido, para a gente perceber o que não serve mais, para ficar bem claro mesmo, sabe? O que a gente precisa olhar, o que a gente precisa melhorar. Então, é como se fosse uma lupa que vai ser colocada ali no que já não faz mais sentido na nossa vida, tá? Porém, Aquário é um signo de ar, é um signo racional, a nossa energia pode estar muito presa no racional e a gente precisa perceber também que ficar só no pensamento não vai adiantar, que ficar só preso nessa questão racional de pensar, 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 só vai gerar ansiedade, só vai gerar dúvida, só vai gerar incerteza. A gente precisa aprender também a soltar um pouco mais, a realmente relaxar, falar assim, não tem o que eu possa fazer. Então, tudo que está fora do seu controle, não adianta ficar pensando, não adianta ficar tentando encontrar respostas para aquilo que você não vai descobrir só de pensar. Então, precisa soltar, precisa confiar. E muitas vezes, quando você faz isso, o universo ele manda um monte de sinal, ele manda um monte de sincronicidades, conversas, mensagens, que vai te dar a resposta que você queria, que logicamente, que racionalmente você nunca chegaria. Então a gente precisa aprender a juntar mais o nosso processo de razão e emoção, né? De sair da mente e alinhar com o nosso coração, que é a nossa intuição. E tudo isso tem muito a ver com a energia de Peixes, que é a energia seguinte, né? Que vai ainda durante a semana acontecer. Então na quinta-feira, às 10h30 da noite, a Lua entra em Peixes e aí alinha tudo. E aí a gente mergulha nessa energia mais sensível, mais emotiva. Sexta e sábado vai estar ainda dentro dessa energia e a gente vai ter acesso a outras dimensões, a gente vai ter acesso a uma outra visão das coisas, principalmente se a gente se conectar com as vibrações mais altas, tá? Mas se a gente se conecta com as vibrações mais baixas, a gente pode se perder em devaneios, em dúvidas, em decisões, em sofrimento, em vitimismo. Então, muito cuidado com isso, tá? Quem fica vibrando nesse polo da vítima só atrai situações para ser vítima, só atrai pessoas que tratam mal, que fazem a pessoa se sentir vítima, porque no fundo é aquilo que ela está vibrando, ela está pedindo, né? É como se ela estivesse emanando um sinal, me faça de vítima, porque eu quero me sentir assim. E às vezes é inconsciente, mas começa a perceber, se as pessoas sempre te tratam mal, se você está sempre em algum processo em que você se sente vitimizada mesmo, né? Então pode ser que você esteja vibrando nesse polo e você não perceba. Então a Lua em Peixes ela vai acentuar essa energia, que a gente consiga acessar as vibrações mais altas desse signo, que são justamente esse contato com a espiritualidade e essa intuição mais aguçada que a gente fica. A gente começa a perceber que não é só isso, não é só essa dimensão que existe, não é só a questão física que conta. A gente percebe que tem coisas que vão muito além disso. A gente está num momento muito crucial de algumas desilusões acontecerem no sentido de nos alinhar com a verdade. Então esse alinhamento ele vai acontecer querendo ou não, tá? E a gente não pode esquecer também que a gente vive num mundo de dualidade. Então essa questão da dualidade ela está o tempo todo permeando a nossa vida. Então matéria e espírito, né? O mundo material e o mundo espiritual. A gente precisa começar a se conectar mais com o mundo espiritual no sentido de trazer
trazer ele para a matéria e perceber que é tudo uma coisa só. Então, se a gente quiser viver na unidade, a gente precisa aceitar a nossa luz e a nossa sombra, a gente precisa aceitar o mundo material e o mundo espiritual, todos na mesma medida, todos na mesma importância, porque é por causa disso que eu vivo na dualidade. Mas se eu aceito tudo como uma coisa só, aí sim eu estou vibrando na unidade. E a unidade é uma energia de quinta dimensão e a gente está indo em direção a ela. Então, fazer essa integração é muito importante nesse momento. No domingo, a partir das 10h30 da manhã, a Lua vai entrar em Áries e vai ter muitos bons aspectos no céu nesse dia, da Lua, do Sol. Então, é o momento da gente pegar tudo aquilo que a gente vem refletindo, tudo que vem acontecendo na nossa vida e começar a acessar a coragem dentro da gente para tomar certas atitudes que a gente sabe que precisa fazer, tá? E todos esses aspectos positivos no céu, eu vejo como uma bênção, dizendo pra gente que a gente não tá sozinho nessa, que tudo que a gente fizer, tudo que a gente decidir vai ser apoiado e ajudado por seres que nos acompanham. A gente não tá sozinho nessa jornada e nunca vai estar desamparado. Então que a gente possa em algum momento fechar os olhos mesmo e sentir que não está sozinho, né? Realmente a gente não está sozinho e a gente poder se conectar com essa energia maior, com os nossos guias, com os nossos anjos, com aquela energia que você acredita, que você nomeia como você sentir, mas que ela está assim te acompanhando durante toda a sua vida e que agora vai ficar cada vez mais clara essa conexão, na verdade. Ela sempre existiu, mas agora ela vai ter mais força e ela vai ter mais importância na nossa vida, porque ela vai acontecer de uma maneira mais consciente. Então, quanto mais a gente puder realmente treinar essa conexão e usá-la positivamente, mais fácil vai ser viver a vida aqui, mais fácil vai ficar pra gente essa experiência que parece meio que um joguinho mesmo, que é a vida, né? Porque é assim, de certa forma, um jogo. E agora vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou a carta política. E essa é uma carta um pouco pesada, né? Se a gente olha para ela, os elementos que ela tem, a gente tem as máscaras aí, na verdade, né? O bonzinho, mas também aquele que parece que quer tirar proveito. E de certa forma, a gente está num momento em que a gente tem que realmente olhar para tudo isso que a gente vem sendo. Será que a gente vem sendo verdadeiro? Será que eu venho usando máscaras? Será que eu realmente falo o que eu sinto, o que eu quero de verdade? Ou eu tento agradar a todos só para receber algo em troca? Então a gente perceber de fato realmente onde a gente vem, de certa forma, sendo muito político, sendo muito polido, quando na verdade a gente deveria ser um pouco mais verdadeiro, não é bem aquilo que eu estou querendo expressar. Só que essa carta, ela fala também de uma energia dessa politicagem, digamos assim, acontecendo na nossa mente, da gente estar o tempo todo brigando internamente, como se fosse aquele desenho que tem o anjinho e o diabinho, um de cada lado. A gente tem isso dentro da gente e que a gente está no momento de integrar essas duas forças dentro da gente e perceber que eu preciso me conectar mais com a verdade que habita dentro de mim, com a minha intuição, com o meu coração e aprender a ser mais verdadeira também externamente. Só que se externamente existe essa questão, é porque dentro de mim eu também tenho essa dualidade, né? Eu também tenho essas máscaras que eu visto na minha mente que ficam ali o tempo todo falando coisas para mim. Então eu preciso começar a discernir mais o que é real dentro de mim, qual que é a minha intuição, qual que é a minha verdadeira voz aqui dentro, para que ela possa se espelhar lá fora. Então se a gente foca muito no fora e a gente não está percebendo que dentro de mim tem um monte de energia mal integrada, não vai adiantar muita coisa. Então que a gente possa olhar para dentro e realmente fazer essa limpeza na mente, que é muito essa energia de lua minguante em aquário dessa semana. E aquário está muito relacionado à política também, tá? Então que a gente possa perceber o quanto muitas vezes a gente está permeado dessa questão política dentro e fora da gente e que a gente possa curar tudo isso. Eu acho que a cobra, ela simboliza a cura. A cobra, ela simboliza essa questão de você olhar as coisas de uma outra maneira. Ela tem um veneno, né, que na verdade na dose certa também é a cura. Então que a gente possa realmente passar por esse processo de perceber o quanto o mundo lá fora, o que eu vejo
vejo lá fora e me incomoda, não está existindo dentro de mim também, porque tudo é um espelho, tudo é um reflexo. Então a gente precisa perceber que parte me cabe, né, a mim mesmo, curar dentro de mim, para que o externo possa espelhar isso de uma maneira mais alinhada e mais positiva para todos, tá? Então é isso, essa semana talvez, né, a energia está bem mental, bem confusa e um pouco, né, estranha, mas que a gente possa lidar com ela da melhor forma, porque tudo isso está acontecendo para o nosso bem, sempre, tá? E a ajuda, ela sempre está ao nosso redor quando a gente precisa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para mim, deixa um joinha. Também se inscreve no meu canal para continuar acompanhando os meus vídeos e fazendo o meu canal crescer e poder entregar essa mensagem para mais pessoas. E também compartilhe com algum amigo que talvez possa se beneficiar, um amigo que é desses signos, que de certa forma precisa ouvir essa mensagem, talvez seja importante para ele o que eu tenho a dizer. Desejo para você uma linda semana, um beijo e até mais. Tchau, tchau.